Assim, primeiro que é triste, mas assim, toda vez que eu concordo com absolutamente tudo que o Calçade falou, mas assim, primeiro é triste porque toda vez que tem um caso como esse, e infelizmente não é a primeira vez que a gente vê um caso como esse, mais triste é que não será a última, posso te garantir. Vem uma série de clichês, de coisas que a gente está cansado de falar, que a gente fala o tempo todo, que a gente vai continuar repetindo, e que no fim das contas acabam não tendo efeito. Eu também vejo que quando uma coisa como essa acontece, a gente vê um monte de gente usando a agenda própria, ou usando as suas preferências e tentando, de alguma maneira, acoplar o caso às suas preferências. Vou te dar um exemplo. O cara que odeia a torcida organizada, para ele, a culpa é toda da torcida organizada. Que não tem nada a ver com o caso aí. O cara que odeia a polícia militar, para ele, a culpa ela é toda da polícia militar. Perfeito, gente. Né? Eu acho que, assim, a gente precisa parar com isso. A gente precisa que só o time do outro a gente precisa ver que, assim, o futebol brasileiro, ele é podre, mas ele é podre num nível, ele é escroto, ele é nojento, é asqueroso, assim, sinceramente, é o que o Calçade falou, e para mim não é um sentimento, claro que tudo que aconteceu hoje, ele revolta ainda mais, quer dizer, ele deixa a gente mais triste e deixa tudo muito pequeno, como falou o Calçade, mas acho que esse sentimento da relação que a gente tem com o futebol no Brasil, é um sentimento que eu, pelo menos, tenho há um bom tempo. E me lembro que quando acabou a Olimpíada, inclusive, escrevi um texto no blog sobre isso. Falei, cara, se vai acabar a Olimpíada e essa relação tão legal que a gente acabou de ver com o esporte, do competidor com o outro, e agora a gente vai entrar naquele inferno, a gente vai entrar naquele mar de estupidez, de burrice, de ignorância, essa coisa asquerosa. O futebol brasileiro é asqueroso, ele é nojento. E não é só a polícia militar, e não são só as organizadas. Ou a gente começa a olhar cada um para a sua parcela, porque esse ódio que toma conta do futebol brasileiro tem a ver com todos os setores, praticamente, que trabalham com o futebol. E aí eu não estou falando, claro que individualmente você vai achar pessoas que fazem o bem para o futebol ou que tentam fazer o bem para o futebol. Mas você vai ver o que tem de jornalista que incita de alguma maneira a violência, que incita esse... Então, assim, para falar da nossa categoria, tá? Então tem jornalista, tem veículo de comunicação muito grande que usa rede social para fazer gracinha que você sabe que de alguma maneira vai acabar instigando esse ódio, mas porque aquilo ali vai dar clique, o cara vai ficar pé da vida com você, vai te xingar, não, mas vamos engajar. Então, assim, rede social de veículo grande, não estou falando só, né, do influencer, do youtuber, que muitas vezes usa esse artifício para ter engajamento. Estou falando de dirigentes que não ajudam em nada, estou falando de técnicos de futebol que não ajudam em nada. Então, assim, é uma coisa geral. E ou cada um começa a olhar para a sua parcela de responsabilidade na violência que tomou conta do futebol brasileiro, na ignorância que tomou conta do futebol brasileiro, ou a gente vai ficar sempre apontando o dedo para o outro. A culpa é da polícia, a culpa é da organizada, a culpa é de todo mundo. Claro que com parcelas diferentes. Dependendo do caso, a parcela é diferente, né? De um, é mais de outro. Mas esse ambiente asqueroso que virou o futebol brasileiro, e eu hoje lamento trabalhar com o futebol no Brasil, essa é que é a verdade. Eu vou falar uma coisa, eu fico muito feliz quando eu sou escalado para o ESPN FC no meio da tarde. Quando eu vou falar de futebol internacional, porque lá a gente fala de futebol. Ah, mas na Europa também tem violência. Tem. Tem racismo. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Mas assim, o ambiente todo, não é nesse grau, não é nessa quantidade especificamente da violência, estou falando. Não, perto daqui é suave. Suave. A gente fala de futebol porque dá para falar de futebol, agora aqui a gente tem que falar disso o tempo todo. E basta ver o que aconteceu hoje, depois de um episódio como esse, que deveria sensibilizar absolutamente todo mundo. Deveria ser clima de luto, de respeito, aí que a gente de sobriedade. A gente vê comunicador agindo de maneira absolutamente equivocada e irresponsável. A gente vê dirigente de clube grande lamentando ou reclamando que, veja bem, a nossa torcida, a gente, quando joga em outros lugares, a gente é visto como um clube de torcida. O cara, ele vai ser clubista nessa hora. Dirigente, executivo desses que ganham milhões por ano. O cara tem essa postura na rede social, ele não para pensar. Então, assim, tá tudo muito podre. E, sinceramente, eu, infelizmente, não tenho muito otimismo, sabe? Como que a gente vai sair disso quando o ambiente está todo contaminado? Porque está todo